tinha dado a informação aqui, outros colegas também deram. Em definitivo, do zagueiro Juan Tressoldi, fica no Atlético até 2030. Nós já usamos aqui várias vezes a afirmação de que o fulano de tal ter ganhado 2 anos de contrato diz muito sobre a defesa do Atlético e tal. O Juan Tressoldi, acho que não, né? O Juan Tressoldi, pela idade, pela bola que jogou nesse primeiro semestre, justifica-se a contratação dele, né? Se o Atlético não fizesse a aquisição em definitivo, acho que ele seria criticado, né? Porque Sim. O Juan hoje, ele termina esse primeiro semestre como o melhor zagueiro disparado do Atlético, né? Disparado. Então eu acho que a compra, os 4 anos, ele tem 27, né? 27 anos. A compra, o contrato de 4 anos, acho que é normal e aí... mas fala muito pelo sistema defensivo do Atlético Sim. também, né? Porque ele tem do lado... O Juan, ano passado, pelo menos no início, quando chegou, né, ele não me passava muita confiança na zaga do Atlético, mas é bem verdade que veio crescendo, veio melhorando e esse ano fez um bom primeiro semestre em 2026, mesmo em um sistema defensivo que é muito exposto esse do Atlético. Temporada passada, lembrando, né? Ele chega para se recuperar de uma lesão aqui no sim, Atlético. Ele sim. se recupera Sofreu de uma lesão São Paulo aqui. ainda, né? Então essa aí rendeu, essa rende até hoje. Né? Rende muito. Mas o Atlético fez o certo. O Atlético precisava desse jogador. O Atlético não pode abrir mão de mais um zagueiro. O Atlético achem ruim, ou bom, ou mediano, mas o Atlético perdeu um zagueiro já nesse meio de ano, né? Que é o Júnior Alonso. Titular. Queira ou não queira. Era titular, sendo bem utilizado pelo Barra. Sensível. É um tema muito sensível. Muito sensível. Aqui. Então, assim, se o Atlético perde o Tressoldi, e não podia perder nesse momento, complicaria ainda mais um setor que já é muito fragilizado. É um setor que o Atlético precisa de reforços. Quando eu falo reforços, é usando o plural mesmo. O Atlético, no sistema defensivo, ele precisa de reforços. E agora, com a confirmação do Tressoldi, eu acho que abre uma luz aí para o Atlético tentar buscar um parceiro ideal para ele, pelo lado esquerdo. Ele precisa de ajuda também dos companheiros, né? Ficou muito solitário. Principalmente na cabeça da área. Assim, mas do sistema, dos zagueiros. É porque, vamos lá, novamente a gente vai falar naquela novela que já completou mais de um ano e seguiu, né? Do primeiro volante, que consiga dar proteção. O torcedor atleticano, de fato, não deve aguentar mais falar a respeito disso e a gente também não. Mas até o Atlético resolver essa situação. Mas ele se tornou muito assim, um líder da zaga, porque os outros companheiros... A gente teve um Lianco voltando de lesão, que ainda está muito longe da sua melhor condição, ou da sua condição, pelo menos de 70%. Foi um cara que precisou por conta da necessidade. A gente não está dizendo que ele não se recuperou completamente, não, ele se recuperou. Mas ele foi fazendo jogos ali de 90 minutos, de muitos minutos, talvez além do que deveria estar previsto, mas foi por conta da necessidade. O Alonso, que já não vinha bem, mas foi titular até o momento que saiu, fala muito dessa questão do Vitor Hugo. Vamos ver se esses jogadores também, que a gente não pode olhar para o Tressoldi e achar que ele vai conseguir ser o líder técnico, a maior referência da zaga atleticana até o final do ano. Tem agora a questão do Léo, vocês já trouxeram a informação, o Atlético vai atrás de mais um zagueiro, né? De um zagueiro para jogar pelo lado esquerdo, com pé canhoto. Vejamos como é que vai ser a situação de mercado. O Atlético tem muito tempo ainda, mas o mercado está difícil pra caramba. Para quem quer fazer investimento e principalmente para quem está numa linha mais adotada pelo Atlético, uma linha mais criativa, com investimentos menos significativos, mas sem sombra de dúvidas, um acerto muito grande a aquisição do Tressoldi, mas ele precisa de ajuda. A gente não pode imaginar que o Tressoldi vá continuar. Se ele continuar sobrando daqui até o final da temporada, não quer dizer que ele não esteja jogando bem, mas vai significar que não conseguiu receber a ajuda de outros companheiros do sistema defensivo atleticano. Eu gosto da contratação, só que me preocupa uma situação. Obviamente o dinheiro não é meu, não faço conta com isso, mas acho que o Atlético paga caro demais na contratação do Tressoldi. O valor que estava estabelecido, que eu acho que era de 3,5 milhões de euros, né? Cara, eu acho que está dentro do preço, hein? Cara, não acho, não. Eu não considero. O Tressoldi não é mau jogador. Não é mau jogador. Pelo contrário, é um jogador razoável.
Mas eu acho que o Atlético conseguiria algo melhor, talvez, no mercado. 3,5, você acha, Thiago? Não é. Eu acho. Para esse momento do Atlético... Não que estejamos normalizando. Quanto custou o Jonathan Jesus no Cruzeiro, É só olhar o valor? mercado. Situação Tem 2 anos. Eu não vou discutir isso. Tem 2 anos O já. Jonathan Jesus, quando veio, não era o que é hoje. Mas, pô, mas era você vai melhor falar fazer uma algo aposta, assim. Mas você viu primeiro aqui... Mas é isso que eu Mas você espero, viu até. primeiro aqui o primeiro elogio ao Jonathan Jesus. Foi você. Só que o meu hater aí do seu lado, não, só fico falando do Tomás Pérez comigo. 2h30 da manhã, 2h30 da manhã, eu vendo o jogo lá, e Áustria e me chama o rapaz Jordânia. aqui. Jordânia. E o Tomás Pérez, hein, HG? Tem condição não. Mas assim, eu acho caro, velho. Eu acho caro. Eu acho que o Atlético tem que fazer um movimento parecido com esse que o Cruzeiro fez em relação ao Jonathan Jesus. Mas aí é trazer Mas um é trazer jovem, uma Thiago. aposta. Mas era o que o Atlético tinha que fazer. Não, aí não resolve. Até o pra Atlético um precisava jogador trazer pro jovem. Não cabe agora, O jovem tá no Thiago. Atlético. O Atlético já tem jogador o Atlético não dá experiente, tem oportunidade. tem O jovem é o Ivan Roman. Concordo, o Ivan Roman tinha Mas o Atlético não vai fazer esse movimento. O Atlético precisa buscar agora jogadores pra, cara, rejuvenescer esse Não, elenco. eu Esse discordo. elenco do Atlético tá Agora o velho. Atlético precisa de gente O elenco do cascuda aqui. Atlético tá até o final do velho. Eu ano. não sei quais foram as Agora não é o condições, momento, O elenco do não. Atlético tem Dudu, Scarpa, Faz no precisa começo buscar de uns 27. meninos. Eu não sei menino quais agora, foram. O Vitor pra Hugo jogar, chegou e deu certo, pra jogar a pô. responsabilidade de 20 rodadas de brasileiro, mais Copa Mas do o Brasil Vitor e Hugo, mas é Sul-Americana. buscar bons meninos. O Vitor Hugo veio e deu certo no Atlético. Vitor Hugo, Thiago, ele é que o outro lá, 35 não rende. um achado em meio ao que a diretoria de futebol do Atlético tem feito. Então, mas eu Em queria que o termos de Atlético fizesse juventude, mais isso. Porque tem o Lodge que resolveu, que não é Sim, jovem. mas- O Maicon Mas você concorda que o ideal seria buscar jogadores iguais ao Vitor Hugo? Agora não, Thiago. Pela Cara, se você altura- consegue um Vitor Hugo, não tem Thiago, problema o a momento que você altura busca. da temporada que é o um cara Atlético preparado está, e pronto, não é mesmo momento jovem. de trazer jovens Mas ele é que são preparado, apostas. Paulo. Não, ele não é preparado. O Vitor Hugo não é ele preparado, está se ele tá desenvolvendo. preparado. Então, se ele fosse preparado, ele Não, estava ele sendo não tá utilizado no 100%. Santos. Não, calma, ele tá sendo ainda pode desenvolvido. se tornar um cara melhor do que ele é. Isso, mas ele já deu tá respostas- pronto pra jogar ele já Série A deu de respostas brasileiro. melhores do que o a gente Atlético esperava. precisava buscar caras O assim, Atlético não velho. pode apostar nisso agora Mas pra tá mim, não. bom, eu acho que pro momento atual é isso mesmo que o Atlético tem que fazer. Estou Desculpa, HG. congelado. Me Agora eu vou perdoa. descongelar. O Juan Tressoldi já é uma realidade para os moldes atleticanos. Está aqui, fez um, eu posso dizer até que muito bom esse primeiro semestre dele, com todos os problemas do Atlético. Ele de sobra tem sido o melhor zagueiro do Atlético com sobra. e o Atlético colocou dinheiro. Não que estejamos aqui, gente, normalizando 3,5 milhões de euros. Foi isso que falou, né? Isso, foi. Fala algo em torno de 20, pouco menos de 20 milhões de reais. Não que estejamos normalizando isso, mas é que quando você tem um zagueiro que já é uma realidade dentro do clube, não dá para você abrir mão dele e sair para o mercado. Você já foi no mercado e trouxe o Léo Duarte. Ninguém sabe como ele vai chegar, como ele vai se desenvolver aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém pode prever. A gente já previu um monte de coisa que não aconteceu, então não dá para prever. Vamos esperar o Léo Duarte chegar para jogar. Agora, um zagueiro que está aqui, que é uma realidade, o Atlético, para mim, acerta na contratação. Não sei quais foram, qual foi o acordo de pagamento disso. Acho que ninguém divulgou, não, né? Não. Como é que vai pagar? Se vai ser normalmente é parcelado, tá? Normalmente eles estão parcelando e a perder de vista, inclusive. Na maioria dos casos é o que acontece. Então não daria para abrir mão. Zagueiro jovem, o Atlético tem o Vitão, que é da base, tem o Ivan Roman, que não sei, deve ser emprestado, e eu acho que o Atlético estaria correto se emprestar, dependendo para onde vai, né? Ontem eu estava até conversando com uma pessoa que trabalha no meio do futebol, num assunto que a gente teve ontem, acho que foi ontem, do empréstimo do Japa, né? Estou misturando aqui, gente, só para explicar sobre a questão do Ivan Roman, tá? E eu perguntei para essa pessoa do meio do futebol aí, um executivo, se quando você empresta, por exemplo, o Mirassol veio aqui querendo o Japa. Quando você empresta, você consegue colocar uma cláusula de meio que assim, ele tem que jogar X% dos jogos, eu vou te emprestar, mas se for para deixar aí parado, eu fico com ele aqui. Então eu vou colocar uma cláusula que você precisa usar em X% dos jogos e tal. Essa pessoa me disse, não tem, a gente não coloca habitualmente isso. Então, por que eu estou dizendo isso? O Atlético, se daqui a pouco o Ivan Roman está aqui e não vai ser útil, cara, empresta, não sei se, nem sei se vale com passo fixado ou não, mas empresta e deixa rodar em outro lugar. Porque agora você contratou o Léo Duarte, você tem o Vitor Hugo, que... Né, Esse que é o problema, 1,5 milhão de euros, 2 anos de CFG, contrato. CFJ... você tem o Vitor Hugo, Mas esse eu já pulei. você tem o Juan Tressoldi, você tem o Léo Duarte, você tem o Lianco. Só que ninguém sabe se o Lianco vai continuar.
Ninguém sabe se ele vai ficar aqui. Porque o próprio pai do Lianco confirmou que eles estariam analisando algumas propostas e tal. Então, eu acho que o Atlético fez um movimento correto na contratação do Juan Tressoldi. Ah, mas falta um zagueiro pela esquerda. Se contratar um zagueiro canhoto, chama o Vitor Hugo numa resenha e empresta também. Vai achar time que vai querer. Empresta também, deixa o que chegar aí. Sei não, hein? Fica tudo Tá certo. muito otimista. Ai, meu Deus. Já lembrei. É de família Lauro mesmo. Lopes está trazendo informações, porque até a parada para a Copa, qual era o raio-x atleticano, hein, Lauro? Em algumas semanas, o Atlético vai estar de volta aos gramados. E a expectativa do clube não é só de crescimento em campo. De olho nas arquibancadas, o time alvinegro também espera um público mais presente na arena. E motivo não falta para pensar assim, viu? Afinal de contas, no recorte de 17 jogos, número de partidas disputadas até aqui em 2026, o Galo amarga a pior média de público do estádio. Em 2023, ano da inauguração, foram apenas 9 duelos na arena, com média de 32.937 atleticanos presentes. Nas temporadas seguintes, já igualando a quantidade de confrontos, o cenário fica assim: 33.817 torcedores em 2024, 27.355 em 2025 e 23.669 em 2026. Como apontam os números, a queda de público na arena começou no ano passado. Coincidência ou não, logo após as decepções de 2024, nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Um cenário que ficou ainda pior depois de mais uma decisão perdida contra o Lanús na Sul-Americana de 2025. Críticas frequentes ao trabalho da SAF também parecem ter contribuído para o afastamento de parte da torcida. Em busca de dias melhores, o Atlético agora tem o segundo semestre pela frente para se fortalecer em campo e nas arquibancadas da arena. Eu havia postado sobre essa questão da queda da média de público da Arena MRV, e esse é um assunto que deveria ser abordado internamente no Atlético, mas principalmente com muita autocrítica. Como no outro dia, em que o Atlético, com 30 minutos de jogo, o torcedor não tinha conseguido acessar a arena, que o Atlético achava que a culpa era do torcedor. E esse é o principal problema do Atlético. Ele não acha que errou, e nesse caso vai muito dos donos, na relação com o atleticano nos últimos anos. Tudo bem que eu já falei também, já abordei, eu sei que foi debatido agora no Conselho da Massa, a questão, por exemplo, do transporte para voltar para casa. A quantidade de ônibus na Arena MRV é limitadíssima. E aí você limita seu público que está indo para a Arena MRV, principalmente que vai voltar para casa pagando 80, 120, 150 reais só de aplicativo para voltar para casa. Porém, o que eu acho que é principal nos últimos anos, quem assumiu o Atlético se distanciou do torcedor, não falava. O Pedro Daniel agora tem falado bastante, mas não falava, não vinha se comunicando. Dentro de campo, um grupo que protestava, que estava distante, que principalmente quando o torcedor estava lá no campo, ele colocou a mão no ouvido para tirar satisfação com o torcedor, apesar de já ter pedido desculpas. Então, de quem causa chuteira, de quem administra o clube, houve sim uma interferência muito grande para que a gente tivesse essa queda de público. E o que você falou está aqui traduzido nos números, né? A queda de 2024 até 2026 na média de torcedores. E só na uma arena. coisa, Léo, caiu a média de renda de 2024, por exemplo, de 2.400.000, a média para 1.100.000. Time barato sai caro demais também, viu? Outra postagem minha, Léo, por exemplo, é o desempenho em competições internacionais na Arena MRV. Que nenhum time no Brasil deve ter esses números no estádio como o Galo tem na Arena MRV. É claro que, principalmente a parte da acústica, mexeu muito no que o atleticano gosta, que é fazer a festa dentro de campo. Mas o atleticano gosta, é a nossa casa, e eu acho que essa relação vai muito além, que vai na relação com o torcedor no dia a dia. Dela que ela causa uma inveja enorme no Cruzeirense, que não tem estádio, e que quando só anunciou um lote em Betim, vocês pegaram moto e foram lá fazer festa no lote em Betim. Vai ficar mais uns 6 meses aí com o Igor? Provavelmente, porque... Você acha que sim? Eu acho que sim. O Atlético vai fazer o possível para conseguir um clube que queira bancar, né, levar o Igor e tudo mais, vai facilitar ao máximo, mas sempre tem uma dificuldade, que é a questão salarial. No Galo, durante algum tempo ali,
eu acredito que até hoje, busca-se jogadores, ou faz acordo com os jogadores para vir para o Galo e tudo mais, tendo junto ao salário um valor de luvas muito alto. Aí na hora que você vai fazer a transferência desse jogador para qualquer outro clube, o clube assusta. Vou dar um outro exemplo, né? Nós temos lá o Scarpa. Qual time no Brasil que vai querer levar o Scarpa pelo salário que ele recebe no Galo? É difícil. O Atlético precisaria de estar fazendo alguma coisa. Quem sabe, haja um acordo ali, o Atlético banque uma parte do salário e aí consiga fazer negociação com algum outro clube. Mas nesses moldes que estão aí, se o Bragantino não conseguiu chegar no acordo, dificilmente o Galo vai conseguir um outro para arcar com tudo. Fora isso, o Galo libera sem titubear. Ô, Valdemar, olha só que coisa. O jogador não foi aproveitado porque não ia ficar. Teve jogo que ele poderia, nem tanto pela bola, mas poderia ter ajudado. E ele foi encostado no cantinho da reflexão e ficou por lá. O Atlético perdeu, parece que a coisa chegou a ficar quente, pelando, e depois esfriou, gélida. Como lidar com uma situação dessa? O Atlético tem se mostrado uma diretoria bastante... Eu posso usar o termo incompetente para negociações, né? Eu acho que me cabe. Porque tem feito... Cada negociação parece que favorece somente a outro lado da moeda, sabe? E gastando um dinheiro que não se tem. Até teria, né? Se os 4Rs quisessem investir, mas não se tem. E deixando o dinheiro ir pelo ralo. Era uma negociação que estava muito bem encaminhada. O Bragantino queria o cara. E, de repente, tudo se esfria, né? Então, talvez a negociação que o Pedrinho está fazendo ali de fazer um jogo mais duro com o Kaique, talvez o Atlético quis fazer a mesma coisa para receber algo mais, e o Bragantino chegou no limite e falou, não, cara, aqui é o que eu tenho, é isso. Então, acho que é dinheiro que o Atlético deixa de ganhar, deixa de receber e vai ter que pagar salário do jogador aí, que provavelmente não vai ser tão bem aproveitado até o fim do ano. Bauchita, eu não vou nem te incomodar. Não, é só para te falar que cada um tem o Wallace que tem, né? O Cruzeiro também fez a jogada horrorosa com o Wallace, confiando que o Wallace vinha, aquele Wallace, que o maior roubador de bola e tal, não sei o quê. E aí tá aí esse entrave, ninguém quer, o salário alto. E aí tem Igor Gomes lá no Atlético, tem Scarpa, e é isso aí. Dudu, que também, não sei, é isso aí, cara. Cada um paga o preço pelas negociações erradas que faz. Ô, Silas, te dá pelo menos uma notícia boa. Pelo Sub-17, o Atlético venceu o Flamengo nesta terça por 3-1. Jogo do Brasileiro na Gávea. E aí, 2 gols dele, que esse menino tem espaço no segundo semestre. Gabriel Veneno e um de Vinícius. Legal ver o Veneno jogando e o Gomide, outro bom nome. Esperança, fé nesses meninos, Silas? Muita fé, muita fé. O Gomide, então, gente, a gente fala muito do Veneno. Veneno é craque, é um menino que vai brilhar ainda, tudo mais. Mas o Gomide tem que botar mais atenção nesse garoto, né? Ele tem futebol para já pensar em profissionalizar mesmo. Colocar ele junto com os profissionais para poder treinar, pegar mais cancha e tudo mais. O Veneno está começando a adquirir mais porte físico. O dia que ele conseguir bater de frente com um lateral que chega mais junto ali, acho que também já pode subir. Mas, por enquanto, ele ainda carece de algum reforço físico. Já o Gomide já está maturando. O Gomide já é jogadoraço. E esse resultado na casa do adversário só reforça que o time sub-17 do Galo é um dos mais fortes do Brasil, se não o mais forte. A base salva o Ceará. O sub-17, sim. Eu falo até de modo geral, porque assim, você tem Veneno, Mosquito, tantos outros, às vezes não tem oportunidades, eu falo no Atlético, mas jogadores que são muito badalados. Se você não souber lidar com essa transição, mas também se você não der espaço para esses caras, porque o Brasil inteiro, o mundo inteiro coloca jogador de 16, 17 anos para jogar. Aqui em BH, os caras blindam. Não. Só quando ele tiver 53 anos. Aí ele joga. Depende. Se ele vier de fora igual o Neisser, o Neisser veio com 17, 18 anos e colocaram para titular. Mas aí é de fora. Tô falando aqui agora, da base. Os crias mesmo da base, a gente tem essa dificuldade de dar essa oportunidade pro
para eles. Eu tive semana passada vendo Fortaleza e Cruzeiro e Fortaleza no Sub-20 lá na Toca 1, junto com o Adilson Batista, que por sinal está fazendo excelente trabalho na categoria de base do Cruzeiro. Grande abraço para o Adilson Batista. Importante. E tem muito cara bom ali para subir. Tem muito cara bom ali para subir, que dá para ser um reserva do lateral esquerdo no Cruzeiro. Tem o camisa 10 lá que estava na seleção, agora me falhou o nome dele. O BAP? Tem, além do BAP. Então, você tem o Vitor Lamonier, que estava entre os 3 goleiros. Você acompanhou o jogo dos meninos, né? Ficou 3-2 para o Cruzeiro. Ontem teve o revés, perdeu para o Atlético Paranaense lá em Paraná por 3-0. E o Sub-17, que é a mesma categoria que a gente está falando do Atlético, ganhou do Corinthians por 3-2 aqui na Toca 1, de virada. Perdendo o primeiro tempo de 2-0, né? A gente não tem o futebol profissional, a gente está acompanhando a base, e isso é vantagem, né? Não, isso é bom. Agora, dinheiro no bolso é sempre bom, né, Silas? Fausto Vera pode render grana ao Atlético. O River Plate tem chance de adquirir os direitos do jogador. O valor fixado para a venda de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O volante vem jogando bem no clube argentino e tem tudo para ser contratado. Ou você pode virar e falar assim, eu vou ligar para os meninos agora e falar que ele tem que voltar. Não. Olha, se chegar 3 milhões, já vende logo, né? Já fica por lá. O River está fazendo uma barca, 12 jogadores estão sendo disponibilizados. Será que não cabe nenhuma negociação aí de trazer uns desses aí e mandar o Fausto Vera? Rapaz, tem um jogador lá, mas não é do River, né? O River dispensou, ele é do Chelsea. E o Atlético, pelas características, até poderia se interessar. Mas na barca do River tem alguns jogadores lá. Não sei se o Atlético tem interesse em alguns deles, mas tem bons jogadores nessa barca do River ali. Agora, o mais importante é o Atlético ficar livre do Fausto Vera, do salário do Fausto Vera, de ter que pagar mais alguma coisa do Fausto Vera. Então, acho que essa negociação aí tem que ser muito bem tratada. Ele não pode bater o martelo, 4 milhões e acabou. Não. Se qualquer coisa ali a gente negocia, parcela em suaves prestações, mas o Rio pode levar. Cara, é bom. Porque não são só os 4 milhões, é também o salário do cara. Salário, né, que o fica salário. aí. E com isso você consegue tirar, né, trazer gente, porque se você não vai gastar na contratação, você vai ter que melhorar o salário dos caras, como o Atlético tem feito. Então, se você aliviar a folha, você consegue melhorar o salário de alguém. A gente sabe que o Atlético só vai trazer se tiver condições, né, nas situações que ele colocou. Eu só vou contratar jogador, se tiver livre no mercado, eu não posso pagar, tal. Beleza. Só que nós já vamos começar agora, vai abrir a janela, vai acabar a Copa, e não tem nenhuma perspectiva ainda. Nem o Fred, que todo mundo falou e tudo mais, nem o Fred está garantido. Né? Então, há uma preocupação muito grande. Todos os nomes que saíram até agora aí, né, acabou que não se concretizou. Um já renovou, o outro desistiu, aquela coisa. E a torcida do Galo está ficando preocupada, cada dia mais preocupada, porque não tem uma especulação de um nome que a gente fala, não, mas esse cara aí, de fato, pode resolver o assunto, né? Então, há uma preocupação muito grande, principalmente pela essa questão de eu não posso gastar. Puxa vida. É preocupante, viu? Fico preocupado porque, por mais que do outro lado também o Cruzeiro está devagar, mas o Cruzeiro está mirando, está com dinheiro, está com uma mentalidade do Pedrinho que quer buscar reforço de qualidade, ainda assim os dois estão devagar. Agora, o Atlético preocupa muito mais porque a gente sabe como que é o momento do Atlético. Então, fica preocupado diante disso. Mas você espera que ainda chegue algum bom jogador? A esperança é a última que morre. Pois é, tenho esperança, viu? Mas está cada dia mais difícil porque os nomes de jogadores disponíveis no mercado sem custo não são lá grandes coisas também, né? Então, há uma preocupação muito grande.